vamos conferir como fica a previsão do tempo do Hora 1 dessa sexta-feira? Esperar a retomada, para quem não é de Porto Alegre, esse trecho que foi falado na reportagem, que ainda não está pronto, é o que exatamente leva ali para o centro, o mercado no centro de Porto Alegre. Então, faltam alguns trechos ainda para entrarem em funcionamento. A gente espera que o mais rápido possível, porque muita gente depende desse tipo de transporte. E que é isso para a vida tentar normalizar um pouco também, né, Covali? Exatamente. Tiago Scheuer, Rio Grande do Sul, o tempo continua firme? Vai continuar. Bom dia para você, Covali, que agora oficialmente. Bom dia para você também. Pois é, essa trégua na chuva em todo o estado gaúcho vai até amanhã. No domingo até tem uma chuva ali voltando para várias regiões do Rio Grande do Sul, só que os volumes dessa chuva já são bem baixos, segundo os meteorologistas. A massa de ar frio, aquela que a gente veio falando, que está deixando, claro, tudo mais gelado, ainda está impedindo a formação dessas nuvens de chuva, veja só. Mas ela já está, se deslocando para o oceano, mas ainda mantendo tudo muito frio. Por isso, o dia vai começar bem gelado nesses lugares aqui. Vamos olhar? Na nossa próxima tela, agora sim, 9 graus lá em Porto Alegre, 11 em Florianópolis, 7 de mínima, ou seja, agora de manhã em Curitiba, 11 em São Paulo também, 16 no Rio, 15 lá em Goiânia, 16 graus em Cuiabá e veja a friagem no norte, 20 graus em Porto Velho e 16 graus agora de manhã no Acre. Falei deste frio, a gente pode olhar as máximas que vão começar a subir, Kovalik. 19, por exemplo, lá em Porto Alegre. Então, já dá um avanço na temperatura com o sol hoje. Mas aí a gente tem uma imagem de Rio Grande para a gente olhar. Vamos olhar juntos esta imagem? De Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Bela imagem, né? Você vê aí. Não dá para a gente ter uma ideia do céu ainda, porque está escuro, mas a garantia de tempo firme por lá hoje também. E a cidade parece bem mais seca do que estava. É verdade. Na semana passada, por exemplo. Verdade. A rua ali, né? Pelo que a gente consegue ver. É isso mesmo. Então, hoje, tempo firme. Este céu logo, logo estará azul. Assim que amanhecer, logicamente. Voltando aqui, você vê as máximas ainda em Florianópolis, 21, 18 em Curitiba. Então, Curitiba também já subindo um pouco à tarde. São Paulo chegando aos 20. Rio de Janeiro aos 26, BH aos 25, Goiânia aos 30, 26 em Campo Grande, 31 em Cuiabá. E olha, Porto Velho vai disparar para 31 e Rio Branco também já subindo para 28. Agora, no norte e também no nordeste, tem chuva. Aquela chuva que tem já pegado as regiões desde o começo dessa semana, tá? Então, hoje tem alerta para temporais, inclusive podendo ter alagamentos, raios em toda esta faixa em vermelho. Pega parte do Amazonas, Roraima, Amapá, centro-norte do Pará, vai também ali do litoral do Maranhão, passando pelo Piauí, até o Ceará também. Mas toda a costa do Nordeste tem risco de chuva um pouco mais forte no dia de hoje. Temos imagens também de Aracaju, Kovalik. Vamos ver, ontem estava bem nublado lá, né? Vamos ver como começa o dia hoje. Uma passeada por lá. Você vê que tem nuvem, né? Bastante. Tem, mas pouco menos do que ontem. Mas está fechado aí, né? Você vê que é um dia que pode ter aquela chuva indo e vindo, tá? Mas você viu que o risco maior para a chuva é no norte da região Nordeste. Então, entre ali o litoral do Maranhão e o do Ceará, principalmente, aí sim com potencial, para alagamentos, mas céu bem carregado também em Aracaju. Então, essa chuva que pode ir e vir ao longo do dia inteiro, já fica o alerta também. Muito bem. Tá bom? Então tá. Daqui a pouco a gente conversa mais, Kovalik. Tá combinado. Vamos conferir agora a segunda parte da previsão do tempo do Hora 1? Sim. E que esse pessoal está ajudando pessoas que tanto precisam. Tiago, a gente já viu que lá em Fortaleza choveu, mas deu uma parada agora, hoje pelo menos. Onde mais vai chover nesta sexta-feira? Pois é, norte e nordeste, Kovalik. Mais ou menos a pegada do que estava rolando já ao longo dessa semana. Tem bastante chuva, tá? Partes do norte também e também da costa ali do nordeste. Muita chuva hoje ainda. Isso vem acontecendo já há alguns dias por causa, primeiro, de ventos úmidos que sopram do mar, e aí eles ajudam a reforçar instabilidades ali no Nordeste, e também por conta de calor e umidade, uma soma que vira também nuvem de chuva, isso no caso do Norte. Vamos olhar onde vai chover mais hoje? Nestas cidades aqui, Boa Vista, com 40 milímetros, isso é muita coisa para um dia só, 29 graus de máxima. Em Manaus, 35 milímetros, bastante também. São Luís com 30 e Ilhéus, na Bahia, com 30 milímetros também. Agora, o mês de maio. No mês de maio, acabou chovendo mais nesses lugares aqui,
Porto Alegre, 539 milímetros. Pensa que a média é de 112. Olha só. Foi o mês mais chuvoso da história, é isso, né? O Aleph Matos, o nosso meteorologista, até está aqui, para um mês de maio, ele está me alertando aqui. Então, o mês mais chuvoso da história em Porto Alegre para um mês de maio. Nosso meteorologista Aleph Matos dando essa informação para a gente agora. Então, veja isso, Kovalik. Isso dá o quê? 4 vezes e pouco a mais, né, do que a média? É muito impressionante. Do que o normal. É muito impressionante. Não à toa tudo que a gente viu nesse último mês aí, né? Essa tristeza toda, essa tragédia no Rio Grande do Sul, com muita chuva, o mês mais chuvoso da história na cidade de Porto Alegre. Infelizmente, né? A chuva ela tem que vir, né, Kovalik? Mas claro. Desse jeito a gente sabe que provoca essas tragédias aí. Em Boa Vista, a média é muito alta, choveu um pouco mais do que isso, foram 438 milímetros neste mês. E hoje vem mais, né? Já falei, então ainda temos mais um dia aí de maio, isso aí deve ser atualizado ainda. Em Maceió, 421, passou da média. E em São Paulo, 66 é a média para maio, veja que choveu quase 58. Então, São Paulo, a chuva ficou abaixo da média neste mês. E lembrando, né, boa parte desses acumulados aqui, ó, de 57,9 milímetros, em um dia só nesse mês. Exatamente. Você lembra disso? Nossa, foi um mês muito seco e quando choveu nem deu para ver, né? Exato. Choveu tudo num dia só, né? Choveu tudo num dia só. Eu acho que o último domingo que aconteceu isso, foi, né, Aleph? Foi no último domingo que ficou aquele dia inteiro de bastante chuva aqui em São Paulo. E aí agora, indo para frente, falando de junho, a expectativa em junho é de mais chuva nessas áreas que você vê num verde mais claro. Ou seja, mais chuva que o normal, tá? Não significa que vai chover muito mais do que o normal. Mas isso aqui, esse mapa mostra isso. Que está um pouco acima da média, o que está um pouco abaixo da média. Para entendermos junto, um pouco acima da média no verde claro, pegando o sul do Brasil. Então, centro-leste gaúcho, centro-leste de Santa Catarina e leste do Paraná, onde está neste verde mais clarinho. Restante do Brasil, ou tem um laranja mais claro, ou um laranja mais forte. Laranja mais claro, que é o caso ali do norte do país, né? Um pouco abaixo da média. Lá em cima a gente vê um pouco acima da média, como é o caso de Roraima e também do Amapá. Agora, na maioria do país, o meio aí, a chuva ainda vai ser dentro da média. Falar de frio, que é o assunto do momento, Kovalik. Sobre o frio em junho, na maior parte do país, vamos olhar então aqui, vai fazer menos frio do que o normal, viu? Nesse mês de junho. Então, acima da média, né, a temperatura acima da média, em toda essa área aqui, ó, em vermelho. Então, vai aqui de Rondônia, indo até o interior de São Paulo. Então, você vê que não vai ser aquele mês de junho friozão, mais... Não tem ninguém aí abaixo da média, né? Não, ninguém abaixo da média. Nesse pouco abaixo seria da o média. azul. Um pouco abaixo da média, até tem, né? Lá no Rio Grande do Sul. Isso. Centro do país ali. Isso. Mas você vê, ó, por exemplo, São Paulo, Kovalik, está um pouco até acima da média a temperatura. Mas assim, não significa que não vai fazer frio, né? Sim. Vale lembrar disso também. Mas é um pouquinho acima do que normalmente se registra. E aí dentro da média em toda essa área branca que passa aqui por boa parte da Bahia e também de Minas Gerais e até do Rio de Janeiro. Tá certo. Panorama aí de maio que está terminando, já inclusive... Ou seja, basicamente vai ser um mês um pouco mais normal, porque maio, no finzinho de abril e maio foram meses maio para esquecer, né? Principalmente no sul do Brasil. Mas vai ser um pouco mais normal. Isso. Tá bem. Valeu. Obrigado. Até depois. Vamos conferir agora o resumo do dia da previsão do tempo do Araújo? Tiago, sexta-feira, emenda de feriado, que a gente já esclareceu aqui que é um feriado que não é feriado, mas é feriado. Um pouco chocado. É um feriado que não é feriado, mas é feriado. Mas é feriado também, mas entendeu? Tem ponto facultativo também. De fato é feriado. Vamos lá. Isso aí. Faz aquele resumão do dia, por favor. Vamos lá então, Kovalik. Muita gente emendou este feriado, que não é um feriado nacional oficialmente, mas que muita gente trata como feriado também. Exato. Então, boa parte do país vai continuar ainda com manhãs e noites bem frias, hoje e no fim de semana. E aí no Rio Grande do Sul, o tempo fica firme até amanhã. No domingo, volta a chuva por lá, mas com volumes já bem baixos. Os meteorologistas já estão vendo, né, nas imagens, enfim. Já falaram que os volumes
não vão ser preocupantes com essa volta da chuva no domingo. Kovalik, inclusive falamos agora há pouco sobre a chuva em Porto Alegre. Sim. Vale a gente relembrar que foi o mês de maio mais chuvoso da história em Porto Alegre. Impressionante, né? Impressionante mesmo, não à toa toda a tragédia que nós vimos por lá, né? Não só em Porto Alegre, obviamente, mas como em praticamente todo o estado. O destaque hoje sobre a chuva fica entre o norte e o nordeste. Então, veja, entre Roraima, Amazonas e também Amapá e principalmente toda a costa aqui do nordeste tem chuva hoje, mas principalmente ela vem mais forte entre o Maranhão e o Ceará. Então, preste atenção, mais perto do litoral, chuva mais forte. E no restante do Brasil, veja que o tempo continua firme. Sul do país, todo o sudeste, também centro-oeste, parte do norte e o interior do nordeste. Falar das máximas, elas começam a subir um pouco hoje. As máximas são as temperaturas da tarde. Veja só, Rio Branco chegando aos 28, Cuiabá aos 31, passando dos 30 finalmente, né? Cuiabá que sempre é muito quente. 30 em Goiânia, Salvador com 29, assim também como Fortaleza. Rio de Janeiro chega aos 26, São Paulo subindo um pouquinho aos 20, Floripa aos 21 e 19 em Porto Alegre. Agora as temperaturas à tarde vão continuar nessa tendência, elas vão subir ainda mais até o começo da próxima semana. Nas áreas em verde, até 28 graus, é o caso do sul do Brasil. Então, isso vale para as capitais e para as cidades do interior. Até 30 nas áreas que estão neste laranja e até 35 graus nas áreas em vermelho, Kovalik. Tá certo. E a gente vai dar uma olhada agora lá em Pelotas, porque a baixa na Lagoa dos Patos levou a Prefeitura de Pelotas a flexibilizar as áreas de risco. Então é isso, espero que você tenha ficado informado sobre o tempo na sua região. Então, se você gostou, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like e ativa também o sininho de notificação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.